Graça e paz da parte do nosso Deus, que o Senhor abençoe a todos que terão a oportunidade de assistir este vídeo, de ouvir a mensagem. Eu queria trazer uma pequena reflexão acerca de um tema muito atual, que é o coronavírus. Vamos estudar um pouco o que a palavra de Deus nos fala, o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Se os amados que estiverem assistindo o vídeo quiserem acompanhar a leitura, vamos ler Apocalipse, capítulo 6, versículo 7 e 8, onde vai falar do quarto selo, onde um ser vivente ali chega com um cavalo e diz assim a palavra de Deus: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Veja que figura inusitada essa de um cavaleiro que chega num cavalo amarelo. Algumas traduções podem dizer que é verde, ou no grego vai ser meio que um esverdeado, mas veja que esta visão que João teve relata sobre coisas que possivelmente viriam a acontecer. Ele fala acerca de algumas coisas que nós podemos tirar e procurar entender um pouco. A primeira delas é que nós podemos pensar, quando ele fala em espada, que ele teria autoridade, este cavaleiro que vem neste cavalo amarelo, supostamente, chamado Morte, virá com a espada. Nós podemos pensar em guerras, também com fome, matará com fome. Nós pensamos na própria fome que há no mundo, mas também por meio de pestes. Seria então essa uma profecia sobre o coronavírus? O coronavírus seria uma destas pestes que porventura viria com este cavaleiro chamado Morte? Eu queria destacar aqui dois aspectos ou duas posições escatológicas, podemos dizer assim, acerca da vinda de Cristo. A primeira delas são dos extremos, na verdade, onde o primeiro dele é aquela visão muito cronológica e um pouco até mística, onde fica cronometrando a volta de Cristo. Veja o que o Evangelho de Mateus fala no capítulo 24, acerca dos princípios das dores, quando os discípulos de Jesus chegam até ele perguntando quando seria a volta dele. Ele diz, a partir do capítulo 4, na verdade, no capítulo 23, no versículo 24, no capítulo 24, no versículo 4, ele diz assim: E ele lhes respondeu:
Veja que ninguém vos engane. A primeira instrução que Cristo nos dá a respeito da sua vinda e das coisas que sucederiam à sua vinda é: veja que ninguém vos engane. Tomem cuidado para que ninguém vos engane. E aí ele prossegue no seu discurso. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou. Muitos surgirão, dizendo eu sou o Cristo. E não só isso. E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Veja, não vos assusteis, porque é necessário acontecer essas coisas. É necessário que isso aconteça. Não deixem se enganar, porque essas coisas são necessárias acontecerem. Elas precisam acontecer, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Tudo isso é o princípio das dores. Veja que ninguém vos engane. Há certas pessoas que a cada notícia dada no jornal, a cada manchete sobre terremoto, sobre qualquer tipo de coisa, carimba com um selo apocalíptico. E dizem: olha, isso aqui aconteceu, Cristo vai vir, porque isso aqui está acontecendo, porque isso aqui aconteceu. Amados, vejam que a palavra de Deus nos exorta a sermos cautelosos. Ele diz: veja para que ninguém vos engane. Porque essas coisas precisam acontecer. E essas coisas é somente o princípio das dores. Ela não necessariamente forma uma cronologia da vinda de Cristo. Então, tem esse lado de certas pessoas que rotulam tudo e carimbam tudo como apocalíptico, como um sinal apocalíptico. Em contraponto, temos também um outro grupo de pessoas, desta vez agora, que estão muito assossegadas, que não estão tão preparadas quanto deveriam estar. Essas pessoas dizem: o meu mestre tarde virá. Meu mestre não vai vir na minha geração, entendeu? O meu mestre não virá, meu mestre virá muito depois. Vejam que enquanto um grupo de pessoas entendem que nós devemos estar mais preparados do que os apóstolos deveriam estar para a vinda de Cristo, porque formam uma cronologia da vinda de Cristo, desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda, e já outros simplesmente não dão a mínima, ou vivem como se não ligassem. Vivem dizendo: eu escuto isso desde que eu era criança, o meu tataravô dizia isso, e Cristo não veio, ele não virá, ele tardará muito a vir, ele só irá vir daqui a mais 1000 anos. Amados, vejam que a palavra de Deus a todo tempo nos exorta: breve o nosso Mestre virá. Não tarda, as profecias se cumprem a todo vapor. A apostasia está aí. Todas essas pragas, todas essas calamidades, a tempo está aí. Veja que aquelas coisas que Cristo disse que sucederiam, que antecederiam a sua vinda, a sua segunda vinda, elas não são descartáveis, porque se for assim, o próprio Cristo não as colocaria. Mas também elas não formam
e não dizem, não fazem uma linha do tempo da vinda de Cristo. Vocês estão me entendendo? Ela não diz primeiro isso acontecerá, então isso, depois aquilo, em seguida aquilo, para que assim eu venha. Elas não dizem isso. Como elas também não dizem, como elas também não são relevantes, não são irrelevantes, elas são relevantes, elas são necessárias, elas são importantes, com um propósito. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em Lucas 21, a palavra de Deus diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de temor e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E uma conclusão a que eu chego e entendo que é a conclusão que a palavra, que a luz da palavra de Deus é a mais coerente, é que a nossa redenção por completo breve virá. Quando o nosso Redentor vier, quando o nosso Redentor nos levar para Ele mesmo, breve virá. Agora, eu não entendo que a Bíblia nos dê uma cronologia da vinda de Cristo. Do tipo, nós hoje temos que estar mais preparados do que aqueles que viveram 1000 anos atrás. Entendeu? Porque está mais próximo. A Bíblia não nos diz isso. Os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os pré-reformadores, os reformadores, todos nós devemos estar em prontidão igual, de forma igual, de maneira igual, prontos para que na sua volta, na volta do nosso Redentor, nós devemos estar prontos. Não porque ele não veio naquela época que eles não precisariam estar prontos. Não. Eles deveriam estar prontos para que no dia seguinte, se Cristo viesse, eles estivessem firmes. Então a Bíblia não me dá uma cronologia, mas a Bíblia também não me deixa sem nenhuma expectativa. Esses sinais que Cristo nos dá, eu vou fazer um tipo de analogia. Esses sinais que Cristo nos dá é como se fosse, para você entender melhor. Suponha que aqui tem uma pedra e aqui embaixo tem a outra. Essa pedra de cima está sendo apoiada por essa. Tá certo? E um geólogo olha e diz: olha, esta pedra que está apoiada por essa que está embaixo, provavelmente tem uma probabilidade gigantesca de em breve cair e matar todos que estão aqui debaixo. Mas esse mesmo geólogo diz: esta pedra, ela pode também durar 1000, 2000 anos aí. Veja que a iminência das profecias não está na sua ordem, na sua sequência, mas está na sua importância. Se você é prudente, você certamente sairá dali. E vai tirar a sua casa dali debaixo daquela pedra. E você vê que a palavra de Deus, na vinda do Messias, na vinda do Rei revestido de glória, surgirão também 2 tipos de pessoas, 2 tipos de ímpios.
aqueles que dirão aos montes, derrubem as suas pedras sobre nós, para que nós não o vejamos, para que ele não nos ache, para que nós morramos. Caia sobre nós as pedras, clamarão aos montes, tentarão tirar a sua vida, mas a morte deles fugirá. Em outro lado, ou de outra forma, surgirão também outro tipo de ímpios, aqueles que apontarão para Cristo e dirão: mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, apontando mesmo, em teu nome eu fiz isso, então eu mereço o reino dos céus. E Cristo dirá para eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vejam que há duas categorias. E o coronavírus? O que o coronavírus me diz hoje? A mim, o que o coronavírus me diz é o seguinte: não é porque o coronavírus chegou que Cristo está mais perto de vir. Mas porque o coronavírus chegou, Cristo virá. Aqueles sinais que Cristo nos dá, eles são muito importantes por causa dessa iminência. Aqueles sinais, durante toda a história da igreja, já acontecem. Todos os dias tem terremoto no mundo. Todos os dias, desde que o pecado entrou no mundo, morrem pessoas com fome. Epidemias tão assoladoras quanto o coronavírus já surgiram. Você pode pegar a própria peste negra, onde nenhum historiador sabe a quantidade de mortes na Europa por causa dessa doença. Como tantas outras, a gripe espanhola e tantas outras epidemias que causaram uma grande angústia no povo. Todos os sinais já aconteceram, então eles são descartáveis? Não, porque a função deles é me manter alerta, é me manter ansioso, com uma expectativa ardente de que a cada dia que passa, Cristo está mais próximo de vir. A cada minuto que passa, Cristo está mais próximo de vir. Isso eu não quero dizer que você deve ficar rotulando, carimbando tudo, isso aqui aconteceu, então Cristo... Não. Nós só temos que ter cuidado para sermos prudentes e não deixar-nos ser enganados. Sermos cautelosos e sermos sábios com aquilo que há de vir. O coronavírus só me diz que Cristo virá. Ele não me diz que Cristo está mais perto de vir. Aquele que realmente conheceu a Cristo e que realmente o ama, todos os dias está pronto para a sua vinda. E anseia que ele volte no mesmo instante. Hoje, anseia de uma forma ardente a vinda do seu Mestre. Então, amados, nós não devemos rotular e sair carimbando. Fase 1 aconteceu, fase 2 aconteceu, isso aconteceu, está mais próximo, é em 2020, em 2021. Não, o que nós precisamos fazer é ter a convicção de que Cristo virá. Cristo em breve virá e estarmos prontos, independente dessas coisas ou não. Ele diz: cuidado para que ninguém vos engane. E muitos estão sendo enganados por estes sinais. Então devemos ter cuidado, devemos ser cautelosos e que a nossa convicção esteja somente que Ele virá. Não seguindo rótulos ou seguindo datas, mas que um dia Ele virá.